grande bênção. Aplauda forte o nome do Senhor. Nessas palmas já receba o servo de Deus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Saudar nossa querida amada igreja com a graça e a paz do Senhor. A graça e a paz do Senhor. Vocês estão aí, né, gente? Estão vivos? O povo do glória a Deus chegou? Do aleluia chegou também? Glória a Deus. Para isso que nós estamos aqui, para glorificar ao nome daquele que tudo pode. Glória a Deus. Deus, em nome do Senhor Jesus, Pai querido. Obrigado, Pai querido, por essa oportunidade de estar aqui, Senhor, nessa noite, Pai, pregando o Seu Evangelho, Pai querido, amado, fazendo aquilo que o Senhor pediu para que nós fizéssemos, que é o ir, pregar o Evangelho. Glória a Deus, aquele que crê será salvo, aquele que não crê será condenado, e assim a palavra fala aos nossos corações, e a palavra vai entrando dentro do nosso coração e nos preparando para o que Ele quer falar conosco nessa noite. Eu creio que Ele vai falar com você nessa noite. Eu creio que Ele está aqui nessa noite. Eu saí de casa e fiz a oração, como sempre faço, para vir para a igreja, pedindo a Ele que nos dê força, que nos dê entendimento da palavra, que perdoe os meus pecados, as minhas falhas, que apague as minhas transgressões, que como foi lido aqui no Salmo 25, Salmo de Davi, que Ele apague as nossas transgressões, que não são poucas, são muitas as nossas transgressões. Os tempos estão chegando ao fim, e nós estamos aqui glorificando ao nome do Senhor Jesus. E no livro, Deus fala para Davi, melhor, Deus fala para Daniel, e tu vai até o fim. Glória a Deus. E nós precisamos chegar até o fim. No meio acontecem muitas coisas, no meio vai acontecendo muitas tribulações, muitas situações, mas nós vamos perseverar e chegar até o fim. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Deus é nosso refúgio e a nossa força, socorro que não falta em tempos de aflições. Nele esperarei, sim, nada temerei, mesmo que a terra se abale, que as montanhas caiam no mais profundo mar, ainda assim não temerei. Eu sei que há um rio que alegra a cidade de Deus, a casa do Pai. Meu Deus vive lá, lugar do meu refúgio, nada me acontecerá. Ah, o Senhor, o Todo-Poderoso, está do nosso lado, nada temerei. O Senhor, o Deus que é meu tudo, está do nosso lado. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia, aleluia, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Se eu tivesse que colocar um título na mensagem de hoje, eu colocaria que ainda há esperança. Glória a Deus.
ainda há esperança. Louvado seja o nome do Senhor, mesmo nas nossas falhas, nas nossas transgressões, nos nossos pecados, ainda há esperança. Jesus faz uma oração em Lucas, capítulo 6, versículo 12. Ele vai ao monte orar. Jesus sobe ao monte à noite para orar. E Jesus ora a noite toda. Jesus sempre orou antes de qualquer coisa. Jesus orou no Getsemane. Jesus orou em todos os lugares que ele passou. Eu acredito e creio nisso, que ele pedia ali direção do Pai. Direção do Pai para o que fazer. Qual milagre que iria acontecer. O que ele faria no segundo momento. Glória a Deus. E ele passou a noite toda orando. Eu busquei aqui para que Deus me desse um sinal dessa palavra de hoje. E no Salmo 25, que é uma oração de Davi. Fique ligado, igreja. Redobre a sua atenção, que Deus vai falar ao seu coração hoje. É o Salmo de Davi. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Mas Jesus, quando desceu daquele monte, quando clareou, ele instituiu ali os seus 12 apóstolos, seus discípulos, seus apóstolos. Creio que foi, sim, na direção de Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Estava ali Pedro, André, Tiago, João, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Simão, Judas, o traidor. Todos estavam ali. E eu creio que na oração de Jesus, a noite inteira, foi a direção de Deus escolher aqueles 12 discípulos que ali estavam. Esses dias nós estávamos na nossa reunião de quarta-feira e veio para mim uma situação em que eu coloquei para os irmãos. Se Lázaro era tão amigo de Jesus, por que não foi escolhido também para ser discípulo de Jesus? Eu creio que era porque Lázaro era amigo de Jesus. E ministério, irmão, não é coisa de amigo, de amizade. Deus escolheu aquele como escolheu você para estar aqui nessa noite. Deus escolheu você para ser luz. Deus escolheu você para ser o sal da terra. Glória a Deus. É a direção de Deus que nós estamos aqui. Deus me escolheu, a missão é difícil, mas nós vamos chegar até o fim. Glória a Deus, louvado seja, Ele está aqui nessa noite. E Ele escolheu os 12 discípulos. Não é coisa de amigo. É coisa divina, é coisa espiritual. Você está aqui nessa noite para ouvir a voz do Senhor. Glória a Deus. Após eles escolher os 12 discípulos, ele chegou num lugar plano, está lá, no capítulo 6 de Lucas, e ele começou a falar sobre um sermão da montanha. O sermão é longo e traz para nós muitas reflexões no sermão da montanha. Mas o que me chama a atenção é no versículo de número 21, que ele diz: bem-aventurado vós que chorais, porque haverá de rir. E no 25 ele diz: ai de vós agora que rir, porque lamentareis e chorareis. É algo fascinante ver que Jesus
ele mostra para nós que a nossa vida, ela não é reta. A nossa vida tem problemas, tem situações. Muitas vezes eu fico refletindo na palavra de Deus, quando Ele diz para que nós nos alegrássemos nesse dia de hoje. Difícil, às vezes, nos alegrarmos diante de tanta situação, mas Ele diz aqui na palavra, aquele que está rindo hoje, vai chorar amanhã. Aqueles que estão chorando hoje, vai rir amanhã. Ou seja, a nossa vida, ela tem seus altos e baixos. A nossa vida, ela não é só feita de alegria. Mas nós, mesmo assim, diante de tanta situação, nós precisamos estar alegre na presença do Senhor. Porque Ele é a nossa força, como eu cantei aqui agora. Ele é a nossa força, Ele é o nosso refúgio, Ele é a nossa fortaleza, Ele é o socorro presente nas nossas angústias. Ele é. Louvado seja o nosso grande Senhor dos céus. E pregando para todo o povo ali naquela região, tanto da Judéia como de Jerusalém, cidade marítima de Tiro e Sidom, aquela multidão que acompanhava Jesus. Mas ele saiu dali e foi para Cafarnaum. Ele foi para Cafarnaum. E ali ele encontra com algumas pessoas que foram ali pedir para que o servo do centurião fosse curado. O centurião, está escrito na palavra, ele não foi pedir diretamente, ele mandou alguns dos seus ir lá pedir para que o servo do centurião fosse curado. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, vai ter cura aqui nessa noite. Oh Deus amado, Jesus está aqui. Vai ter cura aqui nesta noite. Vai ter libertação, vai ter alegria no Espírito Santo de Deus. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Da mesma forma que Jesus também curou um paralítico. Jesus também curou a mulher do fluxo de sangue. Que dele saiu virtude por insistência dela chegar até ele. Ele curou. Glória a Deus. Mas eu vejo que o milagre, ele acontece na vida da gente através da nossa fé. Que Jesus diz para o centurião, eu nunca vi tanta fé nesse homem. Porque ele era homem de poder. Aquele centurião, ele se colocou numa situação em que ele não ia até Jesus, porque ele tinha poderes. Centurião é homens que cuida de 100 soldados. De 100 soldados, então era um homem ali que ele tinha poderes sobre aqueles soldados. Mas ele disse, se pedir para eles ir, eles vão, se pedir para eles ficarem, eles ficam, porque ele tem poder, mas diga só uma palavra, uma só palavra, e meu servo será curado. Jesus disse, eu nunca vi tanta fé. E você, como é que está a sua fé? Como está a sua fé diante de tanta situação? Nós precisamos sempre estar na igreja e pedir a Deus para que resolva as situações que muitas vezes a nossa mão, o nosso braço não alcança. O nosso braço não alcança. E nós pedimos a Deus para que Deus sare as nossas feridas. Pedimos a Deus para que Ele nos fortaleça a cada dia diante de todas as adversidades da vida. E Ele nos fortalece,
porque nós pedimos com fé. Como é que está a sua fé? Glória a Deus. Como é que está a sua fé para dar um glória a Deus agora mesmo? Glória a Deus. Como é que está a sua fé para dizer glória a Deus de toda a força do teu coração? Glória a Deus, glória a Deus. Que bom estar aqui nessa noite, irmãos. Mas abra sua Bíblia em Lucas 7, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Amém, irmãos? Aquele que achou, diga glória a Deus. Aquele que não achou, diga Instituto Jáfia. Glória a Deus. Aleluia. O filho da viúva de Naim. Capítulo 7, versículo 11. E aconteceu pouco depois de todas essas situações, depois de Jesus subir ao monte, instituir aos apóstolos, depois dele fazer o sermão da montanha, e aconteceu pouco depois ir à cidade de Naim. E com ele ia muitos dos seus discípulos e uma grande multidão. E quando chegou perto da porta da cidade, eis que levavam um defunto, filho único da sua mãe, que era viúva. E com ela ia uma grande multidão da cidade. E vendo-a, o Senhor moveu-se de íntima compaixão por ela e disse-lhe: não chores. E chegando-se, tocou o esquife, e os que levavam pararam, e disse: jovem, eu te digo, levanta-te. E o defunto assentou-se e começou a falar, e entregou a sua mãe. E de todos se apoderou o temor, e glorificaram a Deus, dizendo: um grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. E correu dele esta fama por toda a Judéia e por toda a cidade vizinha. É um cenário, irmãos. Eu gostaria que vocês imaginassem aquilo que está acontecendo ali naquele lugar. Existiam ali duas caravanas. A caravana que estava descendo para enterrar um homem, um filho. E a caravana que estava subindo, glória a Deus, para dar vida. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. A caravana da vida e a caravana da morte. Duas caravanas que estavam ali, que chegaram até ali. Imagine aquela mulher que o texto vai nos dizer que ela é viúva, já perdeu o seu marido. É duro quando nós perdemos alguém. É duro quando nós perdemos alguém que amamos. Ainda mais naquela época, que o marido, a mulher não trabalhava e não tinha toda essa situação que temos hoje de aposentadoria, de um monte de coisas aí que tem aí até Bolsa Família. Mas aquela mulher, ela necessitava de estar ali com aquela situação que estava ocorrendo naquele dia. Já tinha perdido o marido, já tinha perdido o sustento, já tinha perdido a sua esperança, já tinha perdido a sua tranquilidade, que era justamente o marido para sustentar na vida inteira. Mas também perdeu ali o seu filho. Agora perdeu o seu filho. Irmãos, situações de perdas na nossa vida.
Eu imagino aquelas pessoas que estavam ali naquele funeral, aquelas carpideiras que vieram ali para chorar, porque são contratadas para chorar, mas o choro daquela mulher que acabou de perder o seu filho é um choro que não dá para descrever quando nós perdemos alguém que nós amamos e que necessitamos que esteja conosco. Não se pode medir a dor de uma mãe. Não se pode medir, queridos, a dor de quem perdeu. Não aquelas pessoas que estavam ali, porque quando acontece um funeral ou coisa assim, depois que todo mundo vai embora, é só aquelas pessoas que estão ali, que perderam, que sabem a dor que estão sentindo. Glória a Deus, vai ter cura aqui nessa noite. Glória a Deus, Jesus está aqui nessa noite. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. São dores da nossa vida, irmãos. Dores que às vezes demora para passar. São dores que muitas vezes nós temos. Glória a Deus. Que nós não entendemos. E chegamos muitas vezes ao ponto de dizer, Deus me abandonou. Por que Deus fez isso? Por que Deus fez isso comigo? Porque Deus levou. E às vezes nós queremos colocar culpa em Deus. Deus não tem culpa, porque Ele é o dono da vida. Ele é o dono da vida. É Ele que dá vida. É Ele que dá o refrigério para o seu coração. É Ele que passa um bálsamo de Gileade no seu peito. Glória a Deus. Para sarar essa dor que parece que não passa. O tempo passa, mas a dor parece que não passa. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Mas aquele era o cenário. Eles estavam indo em direção à porta da cidade de Naim. Porque os cemitérios não ficavam dentro da cidade, ficavam fora da cidade. E ali estavam descendo em direção à porta. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Um encontro ali, irmãos. Preste atenção, redobre a sua atenção. Um encontro de dois filhos, unigênitos. O filho unigênito da viúva e o filho unigênito de Deus. Glória a Deus. Um estava caminhando para a morte. Quem? O filho unigênito de Deus. Estava caminhando para a morte. E todo o caminho dele era para isso, até o Calvário. E o outro estava caminhando para a vida. Glória a Deus. Porque Jesus é a vida. Jesus é a porta. Jesus é a água da vida. Jesus é o pão da vida. Jesus é o caminho. Jesus é a verdade. E Jesus é vida. Glória a Deus. Louvado o nome do Senhor Jesus. Ele é. Ele é tudo isso. Nas nossas tristezas, nas nossas aflições, Ele é. Ele é o nosso tudo. Glória a Deus. É Ele que acalma a nossa alma nas nossas tribulações, nas nossas inquietudes. Glória a Deus. No nosso choro. Quantos nos perdemos, quantos perderam e quantos perderam nesse tempo, de um tempo para cá, quantas pessoas não saíram, não perderam, não faleceram, ou nós perdemos alguém que nós amamos, que nós queríamos que estivesse junto com a gente, mas Jesus levou. Glória a Deus. São dores que passam no nosso peito, coração amargurado muitas vezes. Glória a Deus. Mas nós estamos falando também de vida e vida em abundância. Glória a Deus. Quando se encontram aquelas duas caravanas ali, Jesus olha para aquela mulher que estava ali.
Ele olhou para aquela mulher. Jesus nos vê. Apesar das situações que muitas vezes abatem o nosso coração, Jesus nos vê. Deus está vendo as nossas angústias. Deus está vendo aquilo que está acontecendo conosco. Mas Ele está aqui nessa noite e Ele quer dizer ao teu coração, acalme o teu coração, acalme a sua alma, porque hoje eu quero curar você dessa angústia que você está sentindo nessa noite, que muitas vezes parece que não passa. Parece que nós disfarçamos os nossos sofrimentos, parece que nós tentamos disfarçar as nossas angústias, muitas vezes, com um sorriso, e às vezes um sorriso amarelo, mas nós estamos muitas vezes angustiados, mas Jesus está aqui nessa noite para dizer que Ele é vida, e Ele é vida em abundância. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Ele está aqui nessa noite. De tudo isso, irmãos, nós tiramos algumas lições. Desse texto, nós tiramos algumas lições para a nossa vida. Aplauda o Senhor. Glória a Deus. Ele é. Glória a Deus. É o povo do glória, do aleluia que está aqui. Às vezes é difícil dar glória, aleluia, irmão. Às vezes nas nossas dores, na situação que nós sentimos. Os problemas da nossa vida, ele faz parte da nossa vida. Diz o Salmo 46, que Deus é refúgio, fortaleza, socorro presente nas nossas angústias. Ele é socorro presente nas nossas angústias. Glória a Deus. Por isso que nós recorremos a Ele, para que Ele nos ajude nessa caminhada que nós chegamos até o fim. Nós vamos chegar até o fim. Tiramos uma lição, que Jesus, Ele está nos vendo. Ele não fica indiferente com a gente, não. Às vezes nós imaginamos, será que Deus está indiferente? Será que Deus não nos observa? Deus nos observa. Deus observa o nosso comportamento, irmão. Deus observa muitas vezes aquilo que antes que nós falamos alguma coisa, Ele já sabe o que nós vamos falar, por isso nós precisamos tomar muito cuidado com o que falamos, até com o que pensamos, porque Ele nos observa. Glória a Deus, glória a Deus. E às vezes sentimos isso, muitas vezes achando indiferente, e essa é uma lição. Segunda lição é que Deus se compadece de nós, versículo de número 13, que diz assim: e vendo-a o Senhor, ou seja, o Senhor nos vê, moveu-se de íntima compaixão por ela. Ele tem compaixão de nós. Teve compaixão daquela mulher que ela estava. Que é compaixão, irmãos, que às vezes que move a nossa vida. Muitas vezes nós achamos que é só a misericórdia e a graça. Oh Deus, tenha misericórdia. Oh Deus, que a graça. O que é a misericórdia, irmãos? O que vem a ser no momento de aflição? A misericórdia de Deus. A misericórdia, irmãos, é quando Deus não nos dá o mal que merecemos. Isso é misericórdia, porque Ele é bondoso, Ele não nos dá o mal que merecemos, como somos pecadores. E a graça, irmãos, nós pedimos a graça de Deus. A graça é quando Deus nos concede o bem que não merecemos. É uma graça, é um favor imerecido, está no texto, está na Bíblia. É um favor imerecido, que nós não merecemos. A graça e a misericórdia, mas Ele é bondoso e Ele nos vê.
Ele sabe aquilo que nós estamos sentindo, Ele sabe o que nós precisamos, Ele sabe o que vai acontecer para frente, mas nós vivemos o dia de hoje, e se nós vivemos o dia de hoje, amanhã pertence a Ele. Se nós vivemos os dias de hoje, nós temos que nos alegrar na presença do Senhor, mesmo nas adversidades da vida, mesmo nas situações que muitas vezes ocorrem. Não é com um, com dois, com três, é com todo mundo, é com todos nós que ocorrem situações que muitas vezes escapam das nossas mãos, escapam do nosso controle, mas está no controle de Deus. Glória a Deus, está no controle dele. Não cai uma folha sem a permissão de Deus, não cai uma folha sequer sem a permissão dele. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus. E uma outra lição é que Deus sempre vai ao nosso encontro. O texto diz que ele viu aquela mulher. O texto não diz que ele viu o menino que estava ali, naquele esquife, não. O texto nos diz que ele viu a mulher. E Jesus está te vendo hoje. Glória a Deus. Ele vê as suas aflições. Eu creio, irmãos, que Jesus, quando subiu naquele monte para orar, que ali estava a direção de Deus, eu creio nisso. Que ele curaria aquele servo do centurião. Que ele curaria também aquela mulher daquela aflição que ela estava sentindo. Glória a Deus. Com a direção de Deus. Glória a Deus. E ele vai até ela. Ele vai até o encontro dela. E o que ele diz para aquela mulher? Não chores. Não chores. Se é uma coisa que quando nós perdemos alguém e que nós estamos ali naquele momento chorando as nossas lágrimas, glória a Deus. Se é uma coisa que muitas vezes nós nem falamos e nem dizemos para aquela pessoa, não chore, mas ele traz uma palavra de esperança para aquela mulher, como ele traz hoje aqui na Torre Forte, hoje à noite, uma palavra de esperança para você que está com o coração muitas vezes amargurado por uma situação que já passou. Glória a Deus. Ele traz palavras de esperança para nós. Porque Ele é a única esperança. Jesus é a única esperança nossa. Estamos chegando ao fim de muita situação. Glória a Deus, louvado seja. Ele vai ao encontro e nos acalma. Como ele também foi ao encontro daquele homem que estava há 38 anos ali no tanque de Betesda. Estava há 38 anos. Deus sabia, Jesus sabia da situação que aquele homem estava passando. E ele vai direto àquele homem e diz: queres ser curado? A resposta daquele homem foi: eu não tenho ninguém. Glória a Deus. Mas não foi isso que eu perguntei. Perguntei se queres ser curado. Quero dizer que nós precisamos ser específicos aquilo que nós queremos pedir a Deus. Às vezes nós não sabemos nem o que pedir. Glória a Deus, diante das nossas aflições, diante de coisas que abatem o nosso coração, nós não sabemos nem o que pedir para Deus. Como aquele homem: o que queres que eu te faça? Queres ser curado? Eu não tenho ninguém. Foi isso que eu perguntei. Você quer ser curado? Como ele falou para Bartimeu: o que você quer que eu faça? Eu quero ver, Senhor. Eu quero ver, tem que ser específico daquilo que você quer. Glória a Deus. Porque Ele atende os nossos anseios. Ele sabe o que está no seu coração, o seu pedido. Ele sabe, Ele conhece, mas Ele quer ouvir da sua boca: o que queres que eu te faça?
Que queres que eu te faça? Muitas vezes nós viemos na igreja pedir para um ente querido nosso que está internado lá num hospital, que está num leito de cama, muitas vezes dentro da nossa própria casa, está num leito de cama, muitas vezes adoentado, como tem muitos hoje em dia que estão adoentados, e nós viemos na igreja pedir com toda a nossa fé, com toda a nossa perseverança, para que Deus mande lá um milagre, que Deus cure aquela pessoa que nós estamos pedindo no hospital, ou muitos aí acometidos com câncer, muitos acometidos com situações que muitas vezes abate o coração, e nós viemos na igreja e pedimos a Deus com força, com fé, que um milagre vai acontecer, porque Ele é um Deus de perto, mas Ele também é um Deus de longe, mas nós exercitamos o quê? A nossa fé. É a nossa fé que nós precisamos exercer, irmãos. Como ele disse para o centurião, eu nunca vi tanta fé. Eu nunca vi tanta fé naquele homem. Nosso Deus é um Deus de perto. Nosso Deus também é um Deus de longe. Glória a Deus, que atende os anseios do nosso coração. Às vezes nós viemos pedir para um filho nosso que muitas vezes não está alinhado. Não está alinhado, muitas vezes saindo fora de situações que o mundo oferece. Quantas coisas que o mundo oferece aí fora, e é difícil hoje você trazer um jovem para a igreja. Difícil muitas vezes você trazer um jovem que está muitas vezes envolvido em tantas situações aí fora, mas ele não sabe a alegria que é servir a Deus, a alegria de estar dentro da casa do Senhor, ouvir a palavra do Senhor. Ele precisa disso, glória a Deus, de sentir a presença de Deus, de sentir que as coisas não acontecem por acaso com o crente, não é por acaso, não existe acaso, existe Deus. Glória a Deus, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Ele vai ao nosso encontro sempre. Uma outra lição é que Deus é poderoso para mudar as nossas circunstâncias. Ele é poderoso para mudar as nossas circunstâncias. Muitas vezes nas situações que nós passamos, muitas vezes nós colocamos, bom, agora é o final, agora é o fim, e ponto final. Acabou, é o fim. Mas Deus, quando Ele vê, Deus, quando Ele te vê, Ele olha, Ele traz uma palavra de conforto ao seu coração, e na sua história Ele põe uma vírgula. Ele coloca ali uma vírgula, porque a sua história ela vai continuar. A sua história ela vai continuar. Independente daquilo que ficou para trás, daquilo que nós perdemos lá atrás, mas a história vai continuar, porque nós vivemos o dia de hoje, e amanhã pertence a Ele, e se amanhã pertence a Ele, é uma vírgula, e a vida, e os seus projetos, os seus planos, Ele continua. Não desista. Ele continua os seus planos, Ele continua, porque Deus está nesse negócio. Ele é o alfa, Ele é o ômega, Ele é o alfabeto inteiro, porque Ele é vida, Ele ainda está construindo a sua história, que ainda não acabou, ela continua. Às vezes imaginamos que é só um ponto, não, é vírgula. Continua, a vida continua, a alegria vai brotar no seu coração, quando você crê que Ele é refúgio, fortaleza, socorro presente nas angústias nossas. Glória a Deus, glória a Deus. Às vezes o pessoal fala, mas pastor Levi, o senhor dá risada, o senhor anda dando risada por aí. Eu não tenho motivos para andar triste, queridos. Perdi várias coisas, perdi família, muitas vezes. Aí irmãos que faleceram, mas eu não tenho motivo para andar triste. Por que eu não tenho motivo? Porque Deus mandou o Filho dele para me salvar e perdoar os meus pecados, as minhas falhas e apagar as minhas transgressões. Que Deus enviou o Filho dele para nos libertar. Que Deus é conosco todos os dias.
E Ele vai voltar para levar a igreja e me levar também. Eu creio nisso. Ele vai me levar. Então eu tenho que ser alegre, porque eu não tenho motivo para me agarrar às coisas dessa terra, às tristezas dessa terra. Porque nós somos simplesmente aqui passageiros nessa terra. Nós somos passageiros, entenda isso, igreja. Às vezes nos preocupamos com pequenas coisas. Às vezes nos preocupamos com situações que nós podemos resolver a qualquer momento. Às vezes nos entristecemos com um irmão ou com uma irmã, e muitas vezes o nosso coração fica atribulado. Mas nós não temos motivo nenhum para ficar triste, entristecido. Está certo que nós não podemos também andar por aí dando risada, né? Todo o tempo, né? Mas nós precisamos ser alegres. Porque essa alegria nossa contagia, irmão. Essa alegria nossa é pura. Para poder trazer para um irmão ou irmã um dia mais leve, um dia mais suave. Glória a Deus. É duro muitas vezes a gente perguntar, irmão, como vai? Se você não tem tempo para poder ouvir como ele vai, então não pergunte, irmãos. Não pergunte. Porque ele precisa de muitas vezes desabafar com alguém. Mas se você pergunta como vai, pare e ouça o seu irmão. Ele precisa de você. Ele precisa de transmitir a sua alegria. Que você contagia essa alegria. Glória a Deus. Intercessão, irmão, é isso. Nós intercedemos por alguém. Neemias era intercessor. Neemias era intercessor, quando ele recebeu ali o seu irmão Anani, glória a Deus, e perguntou, como vai o povo lá de Israel? Como vai o povo de Israel? E Neemias parou para ouvir o que Anani estava falando para ele. O povo está entristecido, empobrecido, as portas estão queimadas, os muros estão derrubados. Mas ele parou para ouvir o seu irmão Anani. E diante do que você ouve de um irmão, às vezes você pode ajudar, irmão. Intercedendo, em oração. Glória a Deus. Isso é igreja. Isso é comunhão. Glória a Deus. Louvado Deus está aqui. Deus está falando, Senhor. Obrigado, Pai. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E nós nos alegramos com isso. E ele se colocou na brecha, se colocou à disposição. Ele podia falar, eu saí daqui, eu estou aqui na fortaleza de Suzã, eu sou copeiro do rei, eu vou lá fazer o quê? Glória a Deus. Ela já está caído, os muros já estão caídos, as portas já estão queimadas. Eu vou lá fazer o quê? Mas quando a gente intercede, irmão, por um povo, Deus é conosco. Quando você cuida das coisas de Deus, que é o seu irmão que está do seu lado, Deus cuida de você. Se é provisão, Deus vai mandar para você a provisão para você ajudar o seu irmão. Porque aquele que semeia, irmão, semeia, porque Deus coloca em suas mãos para você semear na vida de um irmão ou de uma irmã, ou se estabelecer aqui esse contato, essa vida que nós com certeza iremos com ela se alegrar na presença de Deus. Glória a Deus. A igreja é isso, irmão. A igreja é simples, somos nós que complicamos. Muitas vezes somos nós que complicamos a nossa caminhada. Né, pastor? Glória a Deus. Glória a Deus. Deus vê as nossas lágrimas. Deus nos vê chorando num canto qualquer. Às vezes Deus nos vê chorando. Às vezes nós não queremos nem demonstrar para outras pessoas que nós estamos chorando. Que o nosso coração está entristecido. E nós choramos. Às vezes chegamos ao ponto de chorar embaixo do chuveiro para ninguém ver as nossas lágrimas. Mas nós muitas vezes nos entristecemos com coisas que muitas vezes acontecem
na nossa vida. Mas Deus é vida. Glória a Deus. Jesus veio trazer vida para aquela família na porta. Os dois estavam caminhando para a porta. E ele era a porta. Jesus era a porta. Estava ali, na porta de Naim. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Ele nos vê e vê as nossas lágrimas. Glória a Deus. No Salmo de número 30 diz assim: exaltar-te-ei, ó Senhor, porque tu me exaltastes, e não fizestes com que meus inimigos se alegrassem sobre mim. Senhor meu Deus, clamei a ti e tu me saraste. Senhor, fizeste subir a minha alma da sepultura, conservaste a vida para que não descesse ao abismo. Cantai ao Senhor, vós que sois santos, celebrai a memória da sua santidade, porque a sua ira dura só um momento, no seu favor está a vida. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Eu dizia, na minha prosperidade não vacilarei jamais. Tu, Senhor, pelo teu favor fizeste forte a minha montanha. Tu encobriste o teu rosto e eu fiquei perturbado. A ti, Senhor, clamei, ao Senhor supliquei, que proveito há no meu sangue quando desço a cova. Porventura te louvará o pó, anunciará ele a tua verdade. Ouve, Senhor, e tem piedade de mim, Senhor. Sê o meu auxílio. Tornaste o meu pranto em folguedo, tiraste o meu cilício, me cingiste de alegria, para que a minha glória te cante louvores e não se cale, Senhor. Deus meu, eu te louvarei para sempre. Glória a Deus. Glória a Deus. É o Salmo de Davi. Diante da ira de Deus, porque Deus muitas vezes fica irado conosco. Mas Ele é misericordioso. E Ele nos reveste com a sua graça. É um favor imerecido. Nós não merecemos, mas a graça, ela nos alcança. Glória a Deus. Mas nós não podemos ficar muitas vezes indiferentes em situações que passam sobre a nossa vida. Em Romanos 8:37, a Bíblia vai nos dizer: mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores, por aquele que nos amou, porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Nada pode nos separar do amor de Deus, entenda isso, igreja. Nada pode nos separar, porque Ele nos ama. Ele é o nosso primeiro amor. Glória a Deus. Ele nos ama. Muitas vezes a tristeza vem ao nosso coração, mas atente à palavra de Deus. Ele nos ama. Jesus nos ama. Jesus quer tirar você essa amargura, essa aflição do seu coração nessa noite. Glória a Deus. Glória a Deus. Deus nos dá um novo amanhã. Deus sempre nos dá um novo amanhã. Ele nos dá. Por isso que nós temos que viver bem hoje, irmãos. Sei que muitas vezes tem situações da nossa vida que dói. Tem situações, muitas vezes, da nossa vida que nós achamos que não tem mais jeito, mas tem jeito, que dói. Mas nós precisamos levantar como um exército de Deus. Falou: eis-me aqui, Senhor da glória. Vou fazer a tua obra. Eis-me aqui, assim como o Senhor falou para Daniel. Vá até o fim. Glória a Deus. Põe uma vírgula nessa sua história.
E continue firme, fazendo a vontade de Deus. Porque Ele vai fazer grandes coisas, e eu tenho certeza disso, na sua vida, na minha vida, na vida daqueles que estão muitas vezes nos assistindo. É Ele quem faz. É Ele que nos dá força, que nos fortalece. Muitas vezes nós não sabemos nem pedir, como eu disse aqui essa noite. Nós não sabemos pedir, mas Ele sabe os desejos do nosso coração. Ele conhece o nosso coração. Ele sabe o desejo do nosso coração todos os dias, quando nós entregamos na oração da manhã. Eu creio que todos oram na parte da manhã aqui, dizendo: Senhor, eu entrego o meu corpo, minha alma e meu espírito nas tuas mãos, faça de mim o que o Senhor quiser, Pai querido. Oh, porque é o Senhor que manda, é o Senhor, meu Pai, que manda bênção, é o Senhor, meu Pai querido amado, que nos dá força, é o Senhor que traz alegria ao nosso coração. É o Senhor, meu Pai, que nos restaura, é o Senhor que nos vê, Pai querido, é o Senhor que vê a nossa aflição, é o Senhor, Deus Todo-Poderoso, que nos anima todos os dias para a batalha do dia, porque Ele é o nosso general, e Ele nunca perdeu uma batalha, e não é essa batalha que você está tendo que vai perder, não vai perder, porque Ele está à frente, Ele está abrindo o caminho. Louvado seja o nome do Senhor. Aplauda o Senhor bem forte. Glória a Deus. A glória a Deus a Ele. Louve ao Senhor, se alegre na presença dEle, porque Ele é bom. É Ele que nos fortalece a cada dia, irmãos e irmãs. Tem luta todo dia, porque nossa vida ela não é reta, como eu disse aqui no início. A nossa vida, ela tem problemas todos os dias. Tem alegria? Tem problemas? Tem. Glória a Deus. Mas nós precisamos nos alegrar na presença do Senhor. É difícil? Irmão, não é fácil, não. Ser crente não é fácil. Ser crente é para os fortes, irmão, não é para os fracos. Os fracos desistem no meio do caminho. Ser crente é para quem é forte. Para quem quer ir em frente. Para quem aceita, muitas vezes, as adversidades da vida. E vamos em frente, até aquele grande dia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Ele está aqui nessa noite. Glória a Deus. Eu peço para a igreja que fique sob seus pés. Nós vamos orar nessa noite. Eu queria, irmãos, que aqui, aquelas pessoas que têm perdido alguém que precisa de oração, que vem até aqui à frente. Eu sei que é muitas, irmãos. Sei aqui que é muitas. Deus me mostra muitas pessoas que perderam alguém e ainda dói no seu peito. Vem aqui na frente e nós vamos orar. Gostaria que a pastora Cândida, a pastora também viesse aqui na frente. A pastora também, esqueço o nome, desculpa. Roseli também viesse aqui à frente. Nós vamos orar por essas mulheres que aqui estão, que muitas vezes o coração apertado, glória a Deus. Nós vamos orar, irmão. Nós vamos clamar a Deus para que Deus traga cura ao seu coração. Glória a Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aqueles que estão com o coração, que perderam um ente querido, vem aqui até a frente. Vamos orar sim, irmão. Vamos orar, vamos clamar a Deus, porque Ele é maravilhoso, Ele é um Deus forte e poderoso, glória a Deus, que vai tirar essa angústia do seu peito, em nome do Senhor Jesus, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Deus poderoso, Senhor da glória, oh Deus amado, Pai, pedimos a Ti nessa noite, Pai querido amado, que entre sim, Pai, com providência, Pai querido, na vida das Tuas filhas, Senhor da glória. Oh Deus poderoso, Pai querido, eu sei que aqui tem mais alguém, Pai. Eu sei que tem mais alguém que o coração disparou aqui nessa noite. Glória a Deus. Que possa vir sem problema, irmãos, e vir até a frente, e nós vamos estar orando. Glória a Deus. Louvado seja, Senhor da glória. Abençoa, Senhor da glória, as Tuas filhas, Pai querido amado. Traga paz, meu Pai, ao coração, meu Pai querido, porque sabemos que o Senhor nos vê, Pai querido. Dai-nos força, Pai, para poder fazer o nosso melhor para Ti, Pai querido.
para poder chegar naquele grande dia, Senhor, frente a frente, Pai, e dizer: eu não desisti, Pai querido. Para dizer, Senhor da glória: oh, Senhor, colocou uma vírgula, meu Pai, na minha história, Senhor da glória. Mesmo tendo perdido, Senhor, alguém, mesmo tendo perdido, meu Pai, em situações, meu Pai, que só o Senhor pode resolver, Pai, mas a Tua palavra diz, Senhor, que tudo que nós ligamos aqui na terra, nós será ligado no céu, Senhor da glória. A nossa esperança, Senhor, é para Ti, Pai querido. A nossa esperança, Senhor da glória, é em Ti, meu Pai. Em Ti confiamos, meu Pai querido, a nossa vida, Pai. Em Ti confiamos a nossa caminhada, Senhor. Em Ti, meu Pai querido, amado, ó Deus poderoso, eu peço a Ti, meu Pai, que tire essa dor, Senhor, essa angústia, Pai, dentro do coração, dentro do peito, Senhor. Enxugue as lágrimas, meu Pai, dessas mulheres que aqui estão, meu Pai querido amado, que pensam, meu Pai querido, que não tem mais jeito, mas tem jeito, porque Jesus está te vendo. Jesus sabe o desejo do coração de cada uma que aqui está. Jesus limpa, glória a Deus, as angústias. Jesus limpa as amarguras da vida, glória a Deus, e traz um renovo, traz um conforto ao teu coração. Mesmo perdendo, muitas vezes nós sentimos, oh Deus Todo-Poderoso, que estamos fragilizados, mas o Senhor é a nossa força, Pai querido amado. Oh Senhor, obrigado, Pai, por tudo que o Senhor fez aqui nessa noite, Pai, por tudo que o Senhor vai fazer, meu Pai querido amado, no nosso dia a dia, Pai querido amado, por tudo, Pai querido, que o Senhor tem nos levantado, Pai, homens e mulheres de oração, homens e mulheres de intercessão, Senhor da glória. Oh Deus, como é bom servir, meu Pai, e saber que o Senhor está olhando para nossas aflições, Senhor, e saber que o Senhor, meu Pai, está vendo, meu Pai querido, aquilo que passamos, Senhor da glória. Eu peço a Ti, meu Pai, traga alegria, meu Pai, aos Teus filhos, Senhor da glória, às Tuas filhas, Pai querido. Levante um exército, Pai querido, sim, Pai amado, de intercessão nessa casa, para aqueles que estão nos assistindo, Senhor da glória, aqueles que estão em sua casa, esperando uma resposta. A resposta é hoje que Deus vai encher o seu coração de alegria, com as notícias boas que vão chegar na tua casa, com as notícias boas que vão chegar, glória a Deus, para a sua família. Ó Deus, nós somos tão pequenos, tão falhos, Pai, mas sabemos que servimos um Deus grande e poderoso, Senhor da glória. Ó Deus amado, Pai, eu peço a Ti, Senhor da glória, renova-nos, Pai querido, renova-nos, Pai, renova-nos, Senhor da glória. Todo dia, Senhor da glória, nos renova, Pai, os nossos sonhos, Senhor da glória. Renova os nossos projetos, Pai querido. Renova, Senhor da glória, ó Deus Todo-Poderoso, a nossa caminhada contigo, Pai. Renova as nossas amizades, meu Pai. Renova, sim, Pai querido amado. Coloca pessoas, Pai, para nos ajudar, sim, Pai, na nossa caminhada, porque somos tão pequenos, tão frágeis, Pai, mas o Senhor é grande, o Senhor é poderoso, Pai querido amado. E Deus, Pai querido, nos abençoe nessa noite, Pai, e nós possamos sair daqui nessa noite, meu Pai querido amado, com um novo pensamento, Pai querido. Nós precisamos sair, meu Pai, essa noite daqui com uma nova direção da Tua palavra, Pai querido amado. Uma direção de vida, meu Pai. Uma direção, meu Pai, que o Senhor, meu Pai, está restituindo os nossos sonhos, Senhor da glória. Oh Deus Todo-Poderoso, Pai querido, renova sim, Pai, projetos, Pai. Aqueles projetos que estão engavetados, Pai querido, que saia da gaveta, Pai querido amado.
aquele ânimo que estava faltando, que o Senhor nos dê ânimo para continuar firme, meu Pai, e fazer sempre, Pai querido, aquilo que lhe apraz, a tua vontade, Pai, que é boa, Senhor, que é perfeita, Pai, e que é agradável, em nome do Senhor Jesus. Renova-me, Senhor Jesus, já não quero ser igual